noite, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Mariana e hoje vamos para mais uma aula do nosso curso de literatura do Paralelos. O tema de hoje é romantismo, essa escola literária que não é "oh, que fofura", na verdade é muito pelo contrário. Bom, hoje na aula vamos ver as características gerais do romantismo, o romantismo em Portugal, o romantismo no Brasil, e nesses dois aspectos a gente vai ver o contexto histórico e veremos também os principais autores dessa escola. Vamos começar pelo contexto histórico, porque como a gente sabe, o contexto social que vive uma geração influencia muito a literatura, não só a literatura como todas as artes. E sendo literatura uma arte, vai ser influenciada também pelos acontecimentos. Na Europa, estava havendo a crise do absolutismo. Era uma época em que a população estava clamando pelo liberalismo político. Foi uma época também das principais revoltas, Revolução Industrial e Revolução Francesa. Com essas revoluções e com essa queda, não posso dizer bem queda, mas essa crise no absolutismo, também apareceu uma nova classe, a burguesia. Ela começou a ganhar força e a ganhar dinheiro. Então, isso influenciou muito a escrita da época. Dois movimentos culturais, duas mudanças, merecem bastante destaque no contexto histórico da Europa da época. O individualismo, que era uma nova configuração da sociedade, em que não era apenas mais, com a ascensão da burguesia, não era mais apenas os nobres que tinham chances. Qualquer pessoa que viesse de qualquer classe, com essa mudança, com o liberalismo político, poderia trabalhar bastante e mudar seu contexto social. Então, surgiam novas oportunidades para a pessoa mudar a classe social dela. Não era mais aquilo pregado de clero, burguesia, que ficaria sempre na burguesia, e os nobres. Não, agora poderia fazer assim, por mais que eles não tivessem títulos, a burguesia tinha dinheiro. E isso mudou muito o entendimento que cada um tinha de si. Começou a aparecer nas pessoas uma força vital, uma característica de que eu posso, eu faço, no individualismo. E também apareceu a originalidade, porque antigamente todas as artes elas eram muito pautadas e influenciadas pelo aquele clássico, pelo greco-romano. E a partir do romantismo vão ser quebradas essas influências greco-romanas com novas ideias, novas formas de escrita, novas formas de pintar, novas formas de esculpir, e eles quebram com esses valores do passado. Houve também a substituição de histórias da realização dos reis, dos nobres, por história de heróis comuns. Lembra que eu falei que apareceu o individualismo? Com o individualismo, que a pessoa tinha chance de mudar a história dela, também apareceu na população, não é bem um desejo, mas uma vontade, não só mais querer ficar ouvindo sobre os reis. Os reis foram, os reis fizeram, os reis batalharam, ganhou tal guerra, ganhou tal batalha, não. Agora aparecem histórias de pessoas que saíram lá da vilinha do interior e enfrentaram problemas, e por mais que tivessem problemas, eles resolveram esses problemas e ascenderam, eles ganharam coisas, viraram realmente heróis. Isso faz com que a pessoa se identifique nesses heróis comuns. Porque, por exemplo, você se identificar com características de um nobre é meio difícil, né? Você fala, nossa, eu aqui na minha infinita pobreza, morando na vilinha do meio da França, eu nunca ia conseguir fazer o que esse rei fez. Mas se você vê a história de um outro cara que veio também do meio da vilinha da França, de uma pobreza infinita, e que conseguiu ganhar batalhas, conseguiu ter uma vida melhor,
isso era o que as pessoas queriam ler na época. E outra coisa foi a escrita como profissão. Nem sempre os escritores ganhavam dinheiro com a literatura. E a partir do romantismo, surgiu a literatura de consumo. Então, eles vendiam, às vezes publicavam, muitas das obras românticas eram publicadas em folhetins nos jornais, e eles recebiam para isso. Então, a escrita começou a virar profissão. E, como eu disse, apareceu a indústria literária. Surgiu a literatura de consumo. Agora vamos para o contexto histórico no Brasil. Eu não falei anteriormente, mas o romantismo começa a se desenvolver no fim do século XVII. O que o Brasil era no fim do século XVII? Não era colônia de Portugal? Então, tudo o que vinha para o Brasil em questão de arte, inclusive a literatura, era influência de Portugal. Então não tinha uma literatura própria aqui no Brasil. Tudo o que a gente fazia era copiado de Portugal, trazido por eles, então não tinha nada muito a ver com a nossa realidade social. Quem lia coisas europeias. Era uma literatura artificial articulada por portugueses. Então não era algo orgânico, não era algo legitimamente brasileiro. Entretanto, em 1822, houve a independência do Brasil. Com a independência do Brasil, houve também uma ruptura com essa literatura artificial. A gente já rompeu as relações econômicas e a dependência de Portugal, por que não também romper com a cultura portuguesa? Não foi algo tão abrupto, tipo assim, antes a gente fazia tudo igualzinho em Portugal, agora é totalmente diferente. Eles falam roxo, eu falo branco. Eles querem claro, eu quero escuro. Não. Ou ainda há influências, mas é algo mais autônomo, que reflete um pouco mais o povo brasileiro. Como era um país novo, o Brasil estava agora andando sozinho, começando a andar sozinho, houve essa necessidade de construir uma identidade própria. Quem é o brasileiro de verdade? O que tem no Brasil? Além disso, era uma forma também de falar para os outros países o que era o Brasil, mas a visão do Brasil pelos brasileiros. E aí surge esse sentimento nacionalista, de você querer construir realmente uma identidade própria, ter símbolos e signos próprios do Brasil. Algo diferente do que era feito pelos portugueses. Nas características gerais, nós temos que ele começa a se manifestar no século XVIII. Falei anteriormente que era 17, me confundi, não é 17, é 18. Tem a sua base no sujeito. Como a gente falou, o individualismo era uma ideia que estava forte na época. Então, a escrita se baseia no sujeito. Isso reflete na forma com que se dá essa escrita, que tem uma forte natureza expressiva e tem um apelo grande à emoção. Então, se a base é no sujeito, é ele que sente, é ele que sabe das coisas dele, é ele que faz. Então, tudo isso reflete numa grande carga sentimental que o autor coloca no texto. E não apenas aquele sentimento romântico de amor, mas de sofrimento, de angústia. Isso estava muito ligado com o romantismo. Há o culto do eu. Já não falamos da base no sujeito? Esse culto no eu valoriza também o sentimento do amor à nação e a necessidade de ter uma figura de um herói. Não apenas no Brasil, que era uma nação nova e precisava construir uma identidade nacional, é que se precisava ter a figura de um herói. Com a crise do absolutismo na Europa, principalmente também em Portugal, eles necessitavam de uma nova figura que não fosse o rei. Eles estavam muito decepcionados com os nobres, que representasse esse herói. Numa escala, se você colocar assim, numa linha do tempo, todos os movimentos literários, e fizer um gráfico da razão e da emoção,
de quanto tem de emoção e quanto tem de razão, você vê que há uma alternância. Se o movimento anterior era muito da razão, o próximo vai ter razão zero e vai ser muita emoção. Do contrário, também existe. Os movimentos literários geralmente tentam romper com a tradição literária anterior. Então, há esses altos e baixos. E aqui, no romantismo, é a emoção que vai predominar. Ao contrário do que era no barroco anteriormente, em que a razão era muito valorizada, a forma era muito cultuada. Aqui a gente vai dar mais esse, como eu coloquei aqui, esse apelo à emoção. Agora a gente vai ver um pouco como foi o romantismo em Portugal. Eles estavam na crise econômica, como eu já falei anteriormente, houve a independência do Brasil, assim eles perderam o mercado exportador. E além disso, com a invasão napoleônica que ocorreu, houve a fuga da família real para o Brasil. Isso causou nos portugueses um sentimento de traição em relação ao rei. Falou, nossa, o rei se acovardou, foi para o Brasil e largou a gente aqui. Então eles estavam assim, num momento muito de crise, muito de revolução. Além do que a Revolução Francesa e a Revolução Industrial também influenciaram o sentimento da época. Diante de todo esse caos que estava vivendo Portugal, os escritores passaram a exercer uma função política, meio que denunciando, meio que criticando as ações que estavam ocorrendo. Houve também disputa pelo trono, e aí dividiu-se o romantismo em Portugal em 3 momentos importantes. O primeiro, em que os autores tinham engajamento político e exaltavam a nação. Falava, Portugal é sensacional, o resto é lixo. Justamente por causa desse sentimento que eles estavam de traição com a nobreza, né? Os principais escritores foram o Almeida Garré, o Alexandre Herculano e o Antônio Castilho. Esse T aqui foi errado, mas tudo bem. Segundo, foi a fase de consolidação do romantismo. Ultrarromantismo e pessimismo. Voltando lá no slide anterior. Lembra que tem uma grande carga emocional? Geralmente, a segunda fase de um movimento é o movimento puro, em que as características do movimento são puros. Os textos ali escritos já tem todas as características. A gente vê isso porque, na primeira fase, o primeiro sempre puxa um pouco do anterior, e o último sempre antecede o posterior. Então, o primeiro não é um romantismo puro, ele ainda tem traços do movimento literário anterior. E o terceiro movimento já vai também diminuir um pouco dessas características românticas e já vai dar início ao próximo movimento. É meio uma mistura. O segundo movimento é sempre puro. Então, aqui tem o ultrarromantismo, textos carregados de emoção, um forte apelo pessimista. Ao contrário do que a gente ouve por aí, o senso comum, a escola romântica não fala de amor. Ela, ao contrário, não é um mundo cor-de-rosa, é um mundo cinza. Dei um foco para esse cinza. Os autores românticos, eles tinham uma visão de mundo muito pessimista. A gente vê, por exemplo, o livro que deu início ao romantismo, que foi Os Sofrimentos do Jovem Werther, uma escrita alemã. Ele teve que ser censurado, porque as pessoas liam aquele livro era tão pessimista, mas tão pessimista, que houve uma onda de suicídio entre os jovens na Alemanha. E isso quer dizer que não é um movimento cor-de-rosa, é um movimento obscuro. E o terceiro
a terceiro momento do romantismo em Portugal já são os autores mais livres desse ultrarromantismo. E aí ele já tem uma espontaneidade lírica e musical. Já sai desse romantismo puro. Vamos falar um pouquinho do Almeida Garré, que nasceu em 1799 e morreu em 1854. Nasceu aqui no início do movimento romântico. Ele tinha uma formação literária neoclássica. Lembra que eu falei que no romantismo vão romper com esse neoclássico, com o greco-romano? Então ele ainda tinha um pouquinho disso, mas ele é da primeira fase do movimento. A primeira fase sempre puxa um pouquinho ainda da anterior. Ele era carregado de idealismo e engajamento político. Como foi falado, os autores da época tinham essa característica de falar da situação social. Ele teve contato na Inglaterra com Walter Scott e Lord Byron. Os dois são grandes nomes do romantismo na Inglaterra. Então, ele teve essa dicotomia, essa dualidade, digamos, entre a formação dele neoclássica e ter chegado no cerne do romantismo, ter conhecido não diria, as maiores expressões do romantismo na Inglaterra. E foi aí que ele começou a ir mais por essa vertente romântica. Uma das obras dele é A Viagens na Minha Terra. É um dos maiores sucessos dele e fala bastante disso que a gente estava falando, do engajamento social. Ele é um marco no romantismo, principalmente em Portugal, e justamente por causa da linguagem escritas inovadoras, que rompem com aquela tradição neoclássica. É um documento para a gente entender a decadência do Império em Portugal, toda a crise política que teve e toda a crise do trono. Ele narra a viagem do autor de Lisboa a Santarém, que são duas cidades portuguesas. E o fundo dela tem como fundo a obra a Revolução Liberal, que é o fim do monarquismo e do absolutismo e a ascensão do liberalismo. Além dele, também daquele primeiro momento, a gente tem o Alexandre Herculano. Ele teve uma vida literária exclusivamente romântica, não teve aquele contato neoclássico como teve o Almeida Garré. Ele participou de ações militares junto ao Exército Liberal, então você pode ver nele aquelas ideias liberais, aquele sentimento meio que de aversão às estruturas anteriores. Ele foi escritor, poeta, jornalista, historiador, aqui tá voltando um R, historiador, e desenvolveu um importante trabalho em bibliotecas e atividades de reforma cultural. Ele introduziu os leitores ao romance histórico. O que é o romance histórico? É uma história que conta, claro, carregado de emoção, de nuances, de toque artístico do autor, mas conta na história um acontecimento histórico. Um exemplo é o livro do Eurico o Presbítero. Gente, palavra difícil. Agora vamos ver um pouquinho do romantismo no Brasil. Em 1808, chega a família real no Brasil, fugindo lá de Portugal e das invasões napoleônicas. Com isso, antes disso, na verdade, o Brasil era muito pobre em questão de cultura. Não era tudo que vinha de escritor para cá, não tinha esse hábito tanto de ler, de apreciar as obras. Mas a família real, acostumada com a vida artística que tinha lá na Europa, trouxe para cá todo um arsenal cultural, bibliotecas, artistas. E isso fez um aquecimento cultural no país. O iluminismo estava rolando aqui no Brasil, mas antes eles eram focos separados, tipo, fulano é iluminista, ciclano é iluminista, mas eles nunca chegavam a se reunir para discutir. Agora, nesse momento, isso já muda. Os intelectuais passam a se reunir e eles representam um grupo forte aqui no Brasil.
Também a imprensa mais atuante. Assim, com a tipografia, houve mais impressões de jornais, de livros. Isso permitiu a publicação de obras literárias. As obras literárias do romantismo, principalmente, eram publicadas assim, nos folhetins. Então, toda semana saía uma parte da história, não era um livro todo junto. A pessoa tinha que esperar a semana para ser publicado, uma semana, às vezes 2. E, com isso, em 1822, tem a independência do Brasil. Aí surge todo aquele sentimento, aquela necessidade de se construir uma cultura nossa, uma identidade própria. E o romantismo, com esse sentimentalismo e nacionalismo, era tudo que o Brasil precisava. Porque, assim, ele poderia construir novas formas de literatura e formas autênticas brasileiras. Nesse cenário, a dissociação da literatura portuguesa da literatura brasileira. A gente não quer mais ler autores portugueses, queremos ler autores brasileiros. Há um grande esforço dos escritores para afirmar a cor local. Então, há descrições exageradas da natureza, dos verdes, dos tropicais, tudo isso é muito exagerado no romantismo, como tudo no romantismo exagerado. E, como a gente estava procurando um herói, foi eleito o índio como símbolo do país. Lá em Portugal era o cavaleiro medieval. Tudo para ele se remetia ao cavaleiro medieval como herói. Aqui foi eleito o índio. A gente até vai ver que eles se assemelham e muito nas descrições, tanto do indígena quanto do cavaleiro medieval. Aí tem as linhas do patriotismo nas obras, em que se coloca a natureza e a religião em primeiro plano. Elas sempre vão estar elas sempre vão estar muito presentes na obra. As obras percorrem as linhas do patriotismo e coloca-se a natureza e a religião em primeiro plano. Então a gente vê que sempre vai ter a natureza e a religião muito presentes nas obras. E os escritores queriam a emancipação, mas utilizavam os mesmos instrumentos europeus. Até tem uma frase que é poetas brasileiros, poesia portuguesa, em que, por mais que eles tentassem, eles se assemelhavam bastante. Até como eu falei, o indígena, eles descrevem de um jeito que é muito parecido com o cavaleiro medieval. Então, não tem nada de muito novo. Eles tentam trazer isso para o Brasil, mas ainda fica com um pouco de características presas aos europeus. E é um movimento a favor da busca por uma expressão própria. É tudo isso que a gente falou. Era um país novo, então eles precisavam dessa nova forma de expressão. O nosso romantismo é dividido em 3 fases. A primeira é a geração nacionalista. Ela vai exaltar, como a gente falou ali, a natureza, o índio, a procura de uma identidade nacional. E ele cria, na verdade, uma visão poética da formação do povo brasileiro. Então, na primeira geração, a gente tenta falar como nasceu o primeiro brasileiro, exalta muito a natureza, fala muito do índio. E os temas principais são o nacionalismo, a exaltação da pátria e das belezas naturais. A segunda geração vai ser a ultrarromântica ou o mal do século. As obras desse período são marcadas por um grande subjetivismo e um sentimento amoroso às últimas consequências. Então, ele é muito forte, é aquela parte que eu falei para vocês, que tem uma característica ainda pessimista, muito obscura, por mais que tenham sentimentos amorosos. Há uma sensação de desgosto em relação ao mundo e à sociedade. Então, os principais temas vão ser justamente com essa carga pessimista. Então, é o pessimismo,
a dor existencial, o sofrimento, a morte. Até quando fala em amor, aqui sentimento amoroso, vai ser um sentimento amoroso que vai ser doído, porque não vai ser correspondido, porque eu amo essa pessoa tanto que eu sou capaz de morrer. É isso. Esse é a ultra romântica ou o mal do século. E a terceira geração é chamada dissocial ou condoreira. Essas obras têm como o pano de fundo a independência. Então, elas vão retratar, vão ser mais aqueles romances históricos. Eles vão retratar as mudanças ocorridas na sociedade da época e as lutas. Agora vai entrar o movimento abolicionista, porque depois houve, né, a independência, mas não se aboliu a escravidão. Então, eles vão olhar mais para essa vertente social. E tem como principal tema a abolição. Também a defesa da república, amor concreto e os problemas sociais que tinham na época. A poesia, o principal poeta representante da poesia brasileira é o Gonçalves Dias. Ele é um poeta da primeira geração. Então vai ter aqueles temas que retratam a natureza e a beleza brasileira. Ele trabalha amor, natureza, indígena, saudade e a melancolia e Deus. Como eu disse, ele vai retratar o índio da mesma forma que os portugueses retratam o cavaleiro europeu, que é aquele cara polido, que salva a donzela. Se pudessem, eles até falavam que o índio era branco, de tão semelhante que eles faziam essa descrição ao cavaleiro europeu. A Canção do Exílio, que a gente já trabalhou aqui anteriormente nas figuras de linguagem, ela que deu também, posteriormente, partes dela estão no nosso hino nacional e fala bastante da natureza brasileira, né? Álvares de Azevedo já é da segunda geração romântica. E ele tem, como é da segunda geração, é o ultrarromantismo. Então ele fala muito da morte, ele tem um subjetivismo extremo, então várias emoções ali empregadas. Ele tem um sentimento muito melancólico e até mesmo o tédio está presente. E da terceira geração a gente tem o Castro Alves, que ele marca o fim do romantismo do Brasil. Aí, como é a terceira geração condoreira ou social. Então, ele vai ter como temática as questões sociais. Ele tem muita dó, muito compadecimento dos oprimidos, aqueles que são alvos das injustiças sociais históricas. Quem no Brasil foi alvo da injustiça social? Nesse caso, os negros. Era difícil você idealizar nessa época, por causa do preconceito, você fazer descrições idealizadas dos negros, né? Do indígena foi fácil, porque ele virou nosso herói nacional e toda aquela questão de ser o cavaleiro medieval trazido para o Brasil na forma de índio, né? Mas os negros não eram retratados, dificilmente eles estavam na literatura. Com Castro Alves, na terceira geração, ele acabou tratando do tema. Ele promove o negro a figura central. Aquela época marcada pela escravidão, como eu disse, não se fazia obras em que o negro era a figura central. E nisso, ele escreve de um jeito que ele iguala tanto o negro e o branco, naquele contexto em que havia muita carga, não se considerava o negro numa questão de homem e tudo mais, tudo aquilo que a escravidão trouxe de ruim, ele acaba trazendo histórias em que a figura central é o negro. Também houve no Brasil o romantismo na forma de prosa. E o principal autor disparado é o José de Alencar. Ele empenhou em construir a nossa história, uma identidade nacional. Então você lê no livro muitos traços da nossa história estão contidos nos livros de José de Alencar. A ficção pode ser dividida em 3 fases. A primitiva, não por ser inferior às outras, mas por ser a primeira,
que é relacionada às tradições, lendas e mitos indígenas. Aqui vai ter Iracema e Ubirajara. A histórica, em que ele valoriza o solo nativo e é o período de invasão da terra americana pelo europeu. Então tem aquela característica de romance histórico. Ele pega fatos que realmente aconteceram e trazem para a obra dele. E após a independência política, em que aí a obra já tem mais traços nacionais próprios. Cada um do romance dele foi intencionalmente criado para representar uma face do país. Então não foi aleatório, eles são cronologicamente planejados. Ele foi responsável por criar os heróis, o Peri, o Ubirajara. Esses índios se tornam os heróis nacionais. Aqui, ela coloca eles como perfeitos indígenas, puros, leais e corajosos. Apresentam-se como seres completamente ideais, distantes tanto no tempo quanto no espaço. Então não tem verossimilhança nenhuma, algumas vezes, porque pegam um índio e jogam no modelo europeu. Igual eu falei, se eles pudessem até descrever o índio como branco, eles descreveriam, porque os traços, o modo de agir, o modo de falar era muito igual ao dos portugueses, ao do homem branco. Então tem isso que não condiz, né? É uma perfeição artificial. Não existe aquilo. O jeito que foi representado o Peri e o Ubirajara, eles não representam muito bem o que é a realidade, né? E a gente pode observar que essa perfeição artificial atinge o ápice dela quando há interação do indígena com o branco no livro. Numa cena em que tem que comparar os dois, ou que os dois dialogam, você vê essa expressão das qualidades exacerbadas dos índios quando eles encontram. Então, inferioriza-se o branco e coloca o índio lá em cima, com todas as suas qualidades, lealdade, coragem, em detrimento do branco. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o romantismo. Aqui a gente tem contexto histórico, principais características, e na próxima aula vai ser trabalhado exercícios e textos românticos, para a gente poder avaliar bastante essas características de uma forma prática nos próprios textos. Muito obrigada pela atenção, até a próxima aula.